Sejam bem-vindos ao PodTech, seu podcast de tecnologia, inovação, design, empreendedorismo e muito mais. Para fins de acessibilidade, vou me autodescrever. Eu sou Agatha Silvestre, uma mulher branca de cabelos escuros. Hoje estou de coque. Visto também a camiseta do projeto, ela é azul, escrito High Tech Curse. Coloquei uma blusa de frio por cima, porque aqui no estúdio tá friozinho. Lembrando que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. E hoje teremos uma convidada muito especial. Babi Maragon, que prazer, que honra ter você aqui com a gente. Quero conhecer aí um pouco dessa sua trajetória, da sua carreira profissional e também aprender um pouquinho ali sobre essa sua carreira, né, de terapeuta comportamental, que eu acho que é algo extremamente importante para os nossos dias de hoje. Obrigada. Obrigada você pelo convite, adorei. Que bom. Me conta aqui. Como que o autoconhecimento ele pode ajudar os jovens na escolha da carreira? Eu acho que você se conhecer te ajuda em tudo, não só na escolha da carreira. E a gente, antigamente, tinha que decidir muito nova, né? O que a gente ia fazer. Tanto é que da nossa idade, ali por volta de 33, 34 anos, eu conheço muitas pessoas que fizeram uma segunda graduação, porque escolheram muito novas o que precisavam e nem sabiam o que queriam. Então, você se conhecer, além de ser mais assertiva nessa decisão, também vai te fazer se dedicar mais. Porque Sim. se você não gosta, você só quer saber de conhecer gente, sair para o intervalo, etc. Então, acho que para tudo na vida, se conhecer é a melhor opção para você ter um direcionamento, né? Legal. E quais são os sinais ali que indicam que uma escolha profissional ela está alinhada de fato com quem a pessoa é? Tem até um livro que ele se chama Flow, que fala sobre você estar tão engajado em alguma atividade que você não vê o tempo passar. É quase um estado meditativo. Uhum. Então, por exemplo, eu que gosto de montar look, de tirar foto, gosto de falar sobre autoconhecimento. Quando eu estou fazendo essas coisas, podem passar 4 horas que eu não percebo. Uhum. Não é uma coisa maçante, é uma coisa que você tem vontade de fazer, gosta de fazer, não percebe que o tempo está passando. Se você tá em uma coisa que o tempo inteiro você acha ruim, é uma coisa forçada, você não se identifica, não se sente bem, sai com uma energia pesada, eu acho que já é uma red flag, assim, para você repensar. E o que você diria ali para quem está se sentindo meio perdido ali no início de uma carreira, de procurar uma profissão, enfim, ou que está às vezes já dentro de algum trabalho, mas são jovens que estão se sentindo perdidos? Eu diria, primeiramente, para sempre entregar o melhor aonde quer que você esteja, porque às vezes a gente fica frustrado por não sentir que a gente está feliz em algum ambiente, e o trabalho não é só ser feliz. Então, eu gosto muito do que eu faço hoje, mas existem várias coisas dentro do que eu gosto de fazer que eu não gosto de fazer, eu preciso fazer. Entendi. Então, eu diria para a pessoa entregar o melhor onde quer que ela esteja, porque a gente sempre vai aprender alguma coisa, vai tirar alguma coisa, vai fazer um networking, né? Conhecer pessoas. Se você entrega o seu melhor, você acaba abrindo portas que não estavam abertas. Sim. E ter paciência, que é uma coisa que eu acho que falta muito. Hoje ninguém mais tem paciência de constância para ir construindo algo a longo prazo. Você acha que as pessoas estão mais imediatistas? A nossa geração, eu já acho imediatista, a mais nova mais ainda. E existe esse discurso do que a gente recebeu também. Você pode ser o que você quiser. Uhum. Isso é uma verdade. Mas engloba o fazer coisas que você não gosta, burocracia, hierarquia. Eu acho que a gente tem que ter paciência para essa construção, paciência nesse processo. Eu mesma fui uma pessoa que em vários momentos eu não tive essa paciência. Então, por exemplo, você falou da parte de atendimento a mulheres. Hoje eu atendo online só as que eu já atendia e que elas indicam. Isso não é algo mais que eu divulgo, que realmente é a minha fonte de renda. Hoje Sim. Eu trabalho mais com a influência digital no Instagram mesmo. Uhum. Então, eu falo muito sobre moda e estilo de vida para a mulher encontrar a sua melhor versão. Sim. Mas eu entrei muito, assim, sabe? Num estudo. Eu fiquei
uns 4 anos da minha vida estudando muito sobre comportamento, indo em todas as palestras, viajando. Mas eu atendi 2 anos. Eu falei, eu alcancei mais ou menos todos os meus objetivos, cansei. E o trabalho não é assim. Sim. Eu deveria ter ficado 20 anos. Aí Sim. eu ia ter conquistado muitas outras coisas. Então, se você vai pulando de galho em galho e você não foca naquilo, você não vai colher os frutos. Então, eu acho que as pessoas hoje têm uma impaciência para conseguir o que elas querem, exatamente porque elas não conseguem curtir o processo. Por que elas não conseguem curtir o processo? Porque elas não escolhem se conhecendo. Sim. E você acredita, assim, que como a análise comportamental, ela pode guiar as pessoas nas decisões da vida? É como se fosse uma terceira pessoa se observando. Tem uma outra Ágata vendo de fora o que a Ágata está fazendo. Quando você consegue nomear tudo o que você está fazendo sem a emoção, você consegue tomar decisões mais assertivas. E até comportamento mesmo, num relacionamento. Existe um estudo que fala que o maior índice de demissão no Brasil é por conta de pessoas que não sabem se relacionar. Nossa! Então, não é falta de skill, de conhecimento. É não saber se relacionar. E eu já trabalhei em algumas empresas também, e eu falava, gente, parece uma escola. O chefe, ele tinha que lidar com uma escola, porque as intrigas que tinham eram coisas inacreditáveis, né? Quando você se conhece, você se observa, você consegue não levar as coisas pro pessoal, porque nosso caso, nós somos mães, nós temos emprego, nós temos amiga, nós temos o autocuidado com a gente mesma. Se eu acordei super feliz, fiz meu devocional, rezei, vou trabalhar, aí eu falo, a vida é muito linda. E aí vem alguém no trânsito e enfia o carro na minha frente. Aí eu já chego no trabalho estressada, e se eu não sei me observar, eu já vou descontar isso em alguém. Então, a autoobservação e a inteligência emocional, ela vai te guiar em todos os aspectos da sua vida. É como não é você não ter mais desestabilizações, mas é você saber sempre voltar para o seu centro mais rápido, você saber não levar as coisas para o pessoal, você saber receber uma crítica no trabalho e entender que a pessoa não está falando sobre você, ela está falando sobre o trabalho e te trazendo algo que você pode se tornar melhor, crescer. Então, vai ficando mais leve. Eu vejo o autoconhecimento como uma forma de levar a vida mais leve. Legal. E você acha que é possível se encontrar profissionalmente mesmo depois de errar algumas vezes? Com certeza. Errando que você, antes de dar certo, tem que dar errado. Então, hoje eu tenho muito mais vontade de trabalhar, mais garra, porque eu já errei inúmeras vezes. E quanto mais nova você fizer isso, melhor. Porque você vai entendendo o que não deu certo, o que deu certo, vai amadurecendo e consegue trilhar um caminho que você se dedica muito mais. Legal. E como que você faz, assim, para equilibrar expectativas externas, tipo pais, sociedade, com a nossa própria verdade? Quando a gente é mais novo é mais difícil, porque eu comentei até numa conversa esses dias que a gente não pode querer dar certo só para dizer que deu certo para as pessoas, porque aí você vai acabar tomando decisões ruins em tudo. Uhum. Mas quando você decide dar certo para você, independente do que as pessoas pensam, você genuinamente vai se sentir bem, independente. Pode ser que você conquiste algo que o seu pai achou que é loucura, mas você se sentir bem e estar sempre em movimento não vai mais depender do que as pessoas dizem, até porque o que é sucesso para cada pessoa é muito diferente, né? Então, acho que o autoconhecimento também traz isso. Quanto mais cedo você se conhece, menos você se importa, tanto com coisas que acontecem do lado de fora, quanto opiniões de fora. Muito legal essa sua observação. Porque às vezes, né, a pessoa, ela fica muito perdido e ela, às vezes, só quer agradar o outro. Exato. Ela acaba esquecendo um pouco dela, né, pra literalmente tentar alcançar as expectativas que os outros têm sobre ela. Né? Isso é um peso muito grande. E é uma busca engraçada, porque se você agrada você,
você é melhor em tudo. Você é uma melhor profissional, você é uma melhor mãe, você é uma melhor esposa. Quando você tá bem com você, que você deita o travesseiro e fala, ai, obrigada, eu mesma. Você é melhor em todos os aspectos, como amiga, tudo. Quando você não se agrada, que você tá estressada e que você tá sempre apagando o fogo dos outros, atendendo os outros, não se atendendo, você é pior em tudo. Então, existe uma antagonia nisso, porque você busca agradar, mas você não vai agradar, porque infeliz você não vai conseguir agradar ninguém. Entendi, muito bom. E como saber ali se a gente realmente está preparado para empreender? Eu acho que é igual quando alguém quer engravidar, você nunca vai estar pronta. Não tem uma hora certa. Sim. Você tem que ir. Eu fui uma pessoa que errei muito não tendo planos. Eu sempre fui muito... eu sempre tive um perfil muito, eu vou fazendo e vou resolvendo. Aham. Eu acho que isso é um erro, porque se você tendo estratégias e plano, a coisa fica um pouco mais fácil. Você consegue entender se tá indo bem, se tá indo mal, o que tem que arrumar, o que não tem que arrumar. Tem um certo planejamento, né? E eu acho que a pessoa que gostaria de empreender, ela tem que ter muito estômago. Porque não é algo linear. É uma selva também. É de altos e baixos, você tem que estar sempre em movimento, sempre melhorando, sempre fazendo mais, entregando mais do que esperam para você conseguir se destacar. Então, por isso que essas perguntas, eu acho que elas foram boas no sentido de, se eu me conheço e encontro algo que eu gosto de fazer, eu vou viver esse processo com mais decisão do que uma pessoa que está perdida. Porque a pessoa que está perdida, se for empreender, ela não sustenta. É difícil mesmo. Porque você tem... como você falou, né? É uma inconstante. Total. Né? Vai ter hora que vai estar maravilhoso e vai ter hora que vai estar ruim. Mas é por isso que o se conhecer é bom. Porque, assim, eu tenho amigas que falam tranquilamente. Eu gosto do final do mês saber que eu vou receber tanto. E aí eu multiplico meu dinheiro disso de outras maneiras. Então, eu vou investir, eu vou guardar, eu vou poupar, etc. E existem pessoas que não são felizes assim. Elas não conseguem conviver numa rotina que faz sempre a mesma coisa sem sentir um propósito. Tem gente que não precisa disso. Tem gente que não vive sem isso. Então, você precisa se conhecer para entender o que é bom, o que é o seu bom. Né? Mas o empreendedorismo tem que ter estômago, criatividade, tem que sempre querer estar fazendo, acompanhando, e hoje é tudo muito rápido, então por isso que eu acho que precisa haver um cuidado com esse você pode ser tudo que você quiser, porque existe uma realidade dentro disso, você pode, mas você está disposto a pagar todas as consequências disso, porque vão haver, né? Entendi. E você acha que todos deveriam fazer terapia, assim, em qualquer momento da vida? Eu não precisa necessariamente ser terapia, mas você ser curioso sobre si, com certeza. Gente, o mundo ia ser tão mais fácil. Nossa, o mundo ia ser tão mais fácil. Esses dias eu até vivi uma situação que eu fiquei em silêncio, né? E aí me perguntaram, nossa, eu fiquei em silêncio, tratei normal e saí. E aí, depois me ligaram e falaram, nossa, Babi, eu te achei em qualquer lugar, menos aqui. Aí eu falei, não é nada com você, perdão. Sobre o que você falou, eu acho isso, mas eu estava lidando com os meus monstrinhos. Por quê? Hoje eu consigo muito observar quando eu recebo uma fala que me gera um sentimento, e aí eu observo e falo, essa pessoa não quis dizer isso. Eu estou recebendo dessa maneira. Então, você conseguir fazer isso na sua vida te deixa orgulhosa, sabe? Eu cheguei no final do dia e falei assim, que bom. Porque evitou uma briga que há 10 anos atrás eu teria brigado. Então, eu acho que existem hoje muitos livros muito bons, muitos vídeos no YouTube, muitas pessoas que falam sobre autoconhecimento no Instagram, no TikTok. Então, não precisa necessariamente de uma terapia, mas a pessoa ser curiosa, se conhecer, anotar, escrever, entender o que ela pensa, eu acho que todo mundo deveria fazer. Seria sensacional. E quais os padrões ali de comportamento que você acredita que mais atrapalham os jovens hoje? A impaciência, com certeza. Porque eu
tenho uma sensação de que os jovens, eles estão se tornando eternos frustrados, eternos insatisfeitos, porque eles estão sempre pensando, quando eu conquistar algo, quando eu fizer isso, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. E por mais que eles consigam, sempre tem mais. Porque hoje é muita informação, muita coisa ao mesmo tempo. Então, como eu falei mais cedo, se você não tem a paciência para construir várias coisas, você não curte cada diazinho que passa. O processo. Você não curte o processo. E você também não curte o alcance, porque você nem lembra. Tem várias vezes que você já conquistou o que você queria, mas você já tá focando em outra coisa. Você tinha o objetivo, Já você passou tão desapercebido que você nem viu que tinha alcançado aquele objetivo, que você já tá querendo outra coisa. Eu acho que é a impaciência. Então, precisamos ser mais pacientes, jovens. Principalmente na vida profissional, porque mudou muito. Eu entendo as pessoas ficarem com medo, porque antigamente você entrava numa empresa, você ficava 10 anos nessa empresa, se tornava presidente, existia um plano de carreira. Hoje, se você pegar as 10 maiores empresas do mundo, pode ser que daqui a 2 anos, metade delas não existam mais. Os empregos que existem, também muitos não vão mais existir. Eu entendo o medo do não saber. Sim. Mas ainda assim, se você tiver paciência para ir construindo constância, foco, não tem como dar errado. Sim. E outras carreiras também estão surgindo. Então, assim, ver também as novas possibilidades, né, que estão entrando no mercado. Né? Há 10 anos atrás, você imaginava que o pessoal ia ter cursos hoje sobre inteligência artificial, por exemplo? Exatamente. Nunca imaginei. Exatamente. Né? Nunca tinha entrado na minha cabeça. Trabalhar, né, ali como, por exemplo, social media, story maker, né? Exatamente. Com o seu celular, você ter a possibilidade de ganhar dinheiro fazendo vídeos e editando no celular. Ontem eu fui renovar meu passaporte e tinha lá influenciadora digital. Falei, gente, na Polícia Federal tem influenciadora digital. Você não acha que isso vai acontecer? E a inteligência artificial, ela pode ajudar muitos empregos também. Sim. Não é que ele vai deixar de existir. Mas o que na minha experiência de vida, o que eu percebo se você é uma pessoa que foca e persiste, porque o desfocar é muito fácil, né? A gente consegue arrumar qualquer desculpa para não cumprir os compromissos que a gente coloca com a gente mesmo. Então, eu acho que o jovem que conseguir focar, ser consistente, ter constância e sempre entregar mais do que esperam, ele já está à frente de muita gente. Porque hoje as pessoas, elas estão muito acostumadas com o mediano, assim. Sim. E como é que você acha, assim, como lidar ali com a ansiedade típica de quem está começando uma carreira, entrando ali no mercado de trabalho? Qual dica que você daria de como lidar com essa ansiedade? Eu daria a dica de a pessoa aprender a falar com ela mesma como ela falaria com alguém que ela ama, porque já reparou que a gente elogia muito pessoas que a gente ama e fala, nossa, que legal, coloca a pessoa pra cima. E com a gente sempre fala que tá ruim, que tá pouco, que não tá bom. Então, a pessoa colocar uma rotina do que ela gostaria. Por exemplo, eu sou jovem, eu entrei numa empresa, comecei a trabalhar, e quem eu gostaria de ser como profissional, tal pessoa. O que eu preciso fazer na minha rotina para ser essa pessoa? E aí você colocar, então, eu vou acordar cedo, eu preciso me exercitar, eu vou sempre ler um livro sobre tal coisa 20 minutos por dia. Se você colocar umas mini metas e cumprir isso, chegar no trabalho, ser curioso, perguntar, se mostrar disposto, você automaticamente vai se sentindo mais autoconfiante, se sentindo bem com você. Porque você olha para você e fala, não, eu tô indo para onde eu quero, eu tô conseguindo me tornar quem eu quero. Então, isso já vai te tornar menos ansioso do que você não fazer nada disso, querer algo, não se movimentar, não fazer nada, não acreditar em você. Aí você vai ficar ansioso o resto da vida.
E agora falando um pouquinho de transição de carreira, empreendedorismo, você teve muito sucesso ali, né, sendo terapeuta analista comportamental, né, trabalhando nessa área mais da psicologia positiva. Eu queria entender um pouquinho como é que foi essa sua transição para resolver trabalhar 100% com a internet. Uhum. Eu gostei muito de aprender sobre o comportamento humano. Foi quando eu entendi que eu gosto de estudar. Porque eu sempre achei que eu não gostava de estudar porque eu tenho atenção seletiva. Então, na escola, eu não prestava atenção em nada. Eu era aquela pessoa que... Várias pessoas podem se identificar. Eu me identifico, porque eu também era assim. Eu só gostava das matérias ali que era de interesse. Eu gostava de educação física, brincadeira, inglês, eu adorava. Mas eu sempre era aquela pessoa que fazia a prova e quando eu saía eu já nem lembrava a resposta. Eu sou muito boa de decorar. Eu assisti um vídeo de uma amiga esses dias, fui... Nada a ver, um chá da minha amiga que eu fui editar o vídeo do marido dela, eu decorei todas as respostas assistindo uma vez. Então, eu já fui até... A professora de história mandou eu sentar perto dela, porque eu gravava tão bem o que estava escrito no livro, que Era, eu você acertava copiava a o livro, vírgula, praticamente. Aí ela achava que eu tava colando. E aí, quando eu comecei a estudar comportamento humano, eu estudei muito. Então, eu lia muito. Meu pai e minha mãe não entenderam nada. Eu lia o dia inteiro. Eu passei de 80 livros, 100 livros. Eu lia tudo. Eu lia em português, lia em inglês. Ia em curso em São Paulo, fui em curso em Miami. Foram uns 4 anos, assim, que eu estudei a fundo. Fiz o curso, entrei na faculdade de psicologia, fiz psicologia positiva na Pensilvânia, fiz curso de coaching, fiz curso de análise comportamental, dei aula em curso de oratória, fiz curso presencial para casais que chamava Arte de Se Comunicar, dei palestra para um bando de empresa aqui em Brasília, porque eu encontrei algo que eu gostava muito. Sim. Mas atendi muito também, atendi Portugal, Estados Unidos, online, né? Sim. Mas eu acho que eu cheguei num ponto, assim, a moda sempre me chamou. E eu perguntava no meu Instagram o que as pessoas gostavam de ver. E sempre ficava 50-50. Elas Entendi. gostavam do autoconhecimento, mas elas gostavam das dicas de look. Elas sempre perguntavam, o que eu uso? E eu decidi nichar. Porque Legal. quando você não nicha na internet, eu acho que você Fica perdida. E aí, a pessoa que não quer ver uma coisa também fica desinteressada. Então, eu consegui unir um pouco do buscar a sua melhor versão. Sim. Mas o meu foco hoje é moda, porque eu gosto muito. É uma coisa assim, eu posso ficar exausta. Se você me colocar 10 horas para tirar foto, fazer vídeo, escolher roupa, eu fico morta, mas eu amo. Então, eu fiquei um pouco meio sem opção mesmo. Eu só excluí isso porque eu percebi que na internet eu ia precisar nichar. Entendi. Mas foi uma transição tranquila? Foi muito desafiadora? Eu achei desafiador porque eu tive que reeducar meu público no Instagram. Então, eu tive uma queda muito grande de visualização e curtida, que começou a voltar agora. Ela ainda não voltou como era antes. Sim. Então, acho que minha maior dificuldade foi nessa questão de reeducar meu público, porque nos outros quesitos, eu nunca deixei de postar, de ter contato com as marcas. Sim, entendi. É porque é interessante, porque às vezes tem alguém, né, algum jovem aqui que também quer trabalhar nessa área, ou que está querendo, né, fazer uma transição de carreira ali, e às vezes tem algum certo já posicionamento ali no digital, né, então seria interessante, assim, entender um pouco como é essa transição, né, como você falou. Pode ser que caia durante um momento, mas você focar naquilo, né, você vai literalmente reeducando, né, ali a audiência e as coisas vão melhorando. São passos, né, que você vai dar, independente da carreira, né, que você tiver ali, é um processo que você vai ter que viver. Tem. Eu senti isso até na minha caixinha de perguntas, porque antes era só... briguei com a minha sogra, não sei o quê, briguei com meu marido, eram só problemas. A última caixinha que eu abri foi só sobre estilo de vida e moda. Então, eu falei, olha, eu consegui. Por isso que eu te falei da questão do planejamento. Eu sentei
E eu dividi. Estruturou, né? Eu gosto de falar sobre autoconhecimento, então eu falo às vezes, não é a minha prioridade, mas Sim. quando tem um gancho muito legal, eu falo no YouTube, que é um pouco mais longo. Sim. Quando eu quero falar coisas mais rápidas que eu acho legais, eu sempre conecto com estar me maquiando ou colocando look. E eu faço isso no TikTok. Então, se você entra no meu TikTok, a minha linha de produção, ela vai ser sempre arrumada, me arrumando, mas eu também estou falando com você sobre autoconhecimento. E o Instagram, a minha linha de produção é só moda. Legal. Então, eu sentei para definir quais iam ser os meios de comunicação, qual ia ser a linha de produção de cada e o que eu queria passar para as pessoas em cada uma desses aplicativos, Sim. né? Desses meios de comunicação. Rede social. E eu percebi que eu estava indo pelo caminho certo porque eu coloquei como se fosse uma persona, um projeto de marketing mesmo. Sim. O que eu quero que as pessoas sintam quando elas veem o meu Instagram. Legal. E eu recebi uma devolutiva, vários feedbacks ultimamente, com as pessoas falando exatamente as palavras que eu escrevi no dia que eu sentei. Uau! Então, você começa a ir para um caminho... Eu tô longe do que eu ainda quero, mas eu sei que eu tô indo pelo caminho certo, porque teve um planejamento e uma estratégia. Então, legal. Aí eu volto para tudo que eu falei, né? O foco, a paciência. É um trabalho de formiguinha, mas se você sabe para onde você quer ir, eu acho que você vai ter dificuldades, mas você consegue ter mais facilidade, um pouco mais facilidade. Entendi. E o que te motivou ali, de fato, a empreender com conteúdo digital? Olha, a minha questão, ela foi bem orgânica, porque as pessoas começaram a me seguir há muitos anos atrás, porque eu era engraçada. E aí, quando nem faziam muito essa coisa de dublar, etc., eu fazia, porque eu sou boa de dublar. E aí eu batia 3 milhões, 4 milhões. Legal. E aí um dia, do nada, eu falei, cara, eu não quero ser famosa por isso. Não quero ganhar dinheiro com isso. Não sei, não tinha a ver comigo. Aham. E aí eu fui pra essa gangorra, assim, muito diferente do... Não, agora eu sou muito séria, muito estudiosa. E aí eu fugi um pouco de quem é a Bárbara. Hoje eu encontrei esse equilíbrio. E eu vi que o digital, ele tem um potencial gigantesco. Antes de focar agora em moda, eu tinha entrado numa empresa que eu adoro aqui em Brasília. E eu era parte de eventos deles. Sim. E eu vi, assim, que eu tinha o que eu falei, às vezes você tem um perfil de ter um salário fixo, etc. Eu vi que eu não tinha esse perfil, porque a parte de estar numa empresa que não tem um plano de carreira, que você sabe que você não vai poder subir ali onde você tá, se eu talvez tivesse em um outro cargo, poderia ter me motivado mais, mas eu não ia crescer tanto lá. Entendi. O digital, ele não tem um teto. Ele é um oceano azul, assim. Você pode criar tanta coisa na internet. Você pode ter um e-book, você pode ter curso, você pode atender outras empresas. Pode surgir tanta coisa que eu preferi me aventurar, né, nessa questão. Você acredita que empreender, Bárbara, é para todo mundo? Não. Não acho que é para todo mundo. E quais habilidades ali comportamentais você considera essenciais para quem quer empreender? Eu acho que o foco é muito importante. Determinação, disciplina. Eu acho que quando você pensa em empreender, você tem que ser um adulto premium, como brincam no Instagram, né? Você vai ter que lidar com muitas consequências. Então, você tem que ser uma pessoa que sabe ser centrada. Você tem que saber aprender com erro. Às vezes você vai fazer um negócio e vai falar, nossa, vai ser muito bom. E aí vai ter 20 pessoas que acharam legal. E outras que você não achou tão legal, que você tem que saber ler as pessoas. Eu acho que isso é uma característica muito boa. Você tem que ser uma pessoa curiosa sobre as pessoas. Porque o empreendedor, ele vai solucionar o problema das pessoas. Sim. Então, você tem que entender quais são as dores das pessoas, o que você está entregando para outra pessoa. Por que eu falo do adulto prêmio? Além de você lidar com consequências, porque as decisões são isso. Olha, essa situação vai acontecer A ou B. Qual dessas duas eu consigo lidar?
Enfim, não tem outra coisa. É Sim. lidar com consequências. Você tem que entender que você só vai ter sucesso se você gerar valor. Se você não gerar valor, não adianta. Então, você tem que ser uma pessoa firme para ter um plano, ir lá, fazer acontecer, não deu certo, vamos pensar em outra coisa. Se você for uma pessoa como eu já fui, que em momentos de dificuldade você se vitimiza, aí você acha que a vida é muito difícil, aí não dá. Então, você tem que ter um perfil mais fazedor, eu diria. Entendi. E você, né, Babi, Você, Babi Maragon, é uma empresária. Você é empresária de si mesmo, né? Da sua imagem. Qual foi o seu maior erro, desafio ali como empreendedora e como que você aprendeu com ele? Eu acho que o que eu mais errei era eu achar que eu precisava das pessoas. Eu não me via como uma marca, eu comecei a me ver como marca agora. Entendi. Como a minha própria empresa agora. E então eu sempre ia em reuniões ou fechava trabalhos como se a pessoa se eu precisasse muito daquela pessoa. Entendi. Eu não entendia qual era o valor que eu entregava, porque eu não tinha estratégia, eu saí fazendo tudo. Sim. Então eu nem sabia o que eu queria entregar. E eu sempre achei que as pessoas estavam fazendo um favor para mim. Então, até aceitar trabalhos que eu tive que trabalhar muito para receber migalhas, eu aceitava. Então, hoje, eu falo, ó, meu valor mínimo é esse. Não posso pagar, não, tudo bem. Obrigada pelo contato, estarei sempre à disposição, mas eu sei o valor do meu trabalho, eu sei dividir hoje quando vai ser gerar uma venda, quando vai ser posicionamento de marca. Então, hoje eu sei que é uma troca. Não é que só eu preciso da pessoa. Eles também precisam de mim. Então, eu aprendi a me portar muito mais... Com muito mais sabedoria, como uma marca, uma empresária mesmo. E parei de diminuir. Me diminuir, que eu fazia muito, né? Então, assim, hoje pra mim foi um dos meus maiores aprendizados. Eu vou muito mais tranquila pra uma reunião, pra uma conversa. Eu faço orçamento muito mais tranquila, porque antes eu me sentia mal de cobrar. Sim. Foi difícil para você? Às vezes as pessoas, né, que estão assistindo a gente têm uma certa dificuldade nessa parte de precificação, de precificar o trabalho, seja ele um designer, um fotógrafo, um próprio influenciador que está ali começando ou que já tem, de fato, ali uma carreira sólida, mas que ainda faz muitas coisas assim por permuta ou de graça ou cobra muito pouco, né? Foi muito difícil para você essa parte da precificação? Como é que você teve estratégias para conseguir precificar da forma correta o seu trabalho? É o que eu falo, assim, de você querer empreender, você vai ter que ser curioso. Então, eu busquei tudo, sabe? Eu entrei em contato com fotógrafos em São Paulo, fui lá, fiz foto, e na foto eu ia perguntando, quanto que cobra aqui, como que é? Eu já vi a diferença até de preço do fotógrafo de lá pro daqui. Como que é a entrega? A minha pesquisa de mercado, eu ia, eu perguntava pro fotógrafo, perguntava pro modelo, aqui em Brasília eu perguntava, já perguntei para amigas que eu tenho contato, que também são influenciadores, como é que você cobrou quanto por esse trabalho? Já entrei em aplicativo, existem sites e robôs hoje que eles fazem essa pesquisa para você. Eles analisam o seu próprio perfil para dizer quanto, em média, você deveria cobrar. Já tive assessoria, que também me ajudou a pensar em preços. E, por exemplo, hoje é até legal eu ter perguntado isso tudo, porque se eu fecho um trabalho em Brasília, ele é um valor. Se eu fecho um trabalho em São Paulo, é outro. Porque lá, se você colocar um valor muito baixo, eles não te contratam. Porque eles acham que você não seu vai trabalho entregar. É ruim. Entendeu? Então, você tem que ser curioso. Vai atrás, lê, pesquisa. Hoje a gente encontra resposta em tudo, né? Então, acho que o network é importante pra gente perguntar para as pessoas como elas estão fazendo o trabalho delas. A internet tem tudo, hoje, que a gente quiser. Sim. E eu tive essa dificuldade no período que eu parei de aceitar permuta, porque eu aceitava. Quando eu parei de aceitar, eu fiquei um tempo sem receber nenhuma proposta. Sim. Porque as empresas se comunicaram entre elas e pararam de me fazer proposta, porque tem muita gente que aceita. Sim, verdade. Aí, o que eu fiz? Aí entra a consistência, né? A constância. Um tempo, eu fiquei fazendo muito conteúdo que eu pagava o meu fotógrafo com looks meus. Sim.
E aí as empresas que não tinham aceitado pagar voltaram atrás e pediram orçamento. Então, a última comunicação era, não, só permuta, a gente não vai fechar. Eu, não, tudo bem, obrigada. Deu alguns meses, continuei postando, continuei trabalhando. Aí as marcas, Babi, qual que é o seu orçamento? Ela já vem com Exatamente. Outro discurso. Elas não vêm mais assim, vamos fazer uma parceria. Já vem, eu preciso de um rios, eu preciso disso. Qual que é já sabe que é orçamento. Legal. E hoje é você mesmo que fecha isso ou você tem uma assessoria? Eu tenho uma assessoria, mas a maior parte eu gosto dessa assessoria que eu tô hoje para estar no book deles, quando alguma empresa chama. Sim. Mas 90% sou eu, porque eu já tive 2 outras assessorias que eu não gostei. Uhum. E acho que a gente cuida com mais carinho, né, das nossas coisas, então... Legal, muito bom. É até para servir de insight mesmo para quem está assistindo, que às vezes não sabe ali, tá meio perdido. Uhum. Então, foi muito bom o que você trouxe pra gente. E em algum momento você já teve medo de não dar certo, Babi? E como é que você lidou ali, de fato, com isso? Várias vezes eu já tive, porque nós somos mães, né? Agora não é uma questão de ter que dar certo pra mim, eu tenho que dar certo pra ela. Mas eu acho que eu falhei muito nesse quesito da disciplina, da constância, do foco. Então, eu acho que quando você não tá tendo isso, você fica frustrada, você fica insegura. Sim. Mas quando você tá em movimento, muda totalmente o mindset, muda a energia. E aí eu não fico mais com esse medo. Minha mentalidade hoje é muito mais quando vai dar do jeito que eu quero do que será que vai dar? Porque Entendi. a minha parte está sendo feita. Entendi. Isso é muito bom, essa sua colocação. Justamente para quem tá vendo, né, ver que é desse jeito mesmo. É ali, às vezes, você vai mesmo com medo, mas você, Não, gente, com certo objetivo, você vai. Antes de ter uma assessoria, eu já criei um e-mail que eu mandava fingindo que eu era uma assessoria. Boa tarde, que somos da assessoria da Barra. Eu já fiz tudo. Eu já fiz arte eu já fiz meu Media Kit, hoje eu já tenho um de assessoria. Mas, assim, tudo, primeiro eu fiz sozinha, depois eu fui aprendendo. Então, esse movimento é muito bom, porque você sente que você consegue, né? Exato. E aí você vai... Quando você tem um objetivo, né, você faz de tudo para alcançar. Sim. E como é que você mantém a disciplina no trabalho, assim, por conta própria? Como é que é isso? Olha, hoje, por exemplo, eu tive uma enxaqueca. Você não tem noção, eu passei muito mal. E aí eu cheguei pra tirar... Antes de vir pra cá, eu tava fazendo fotos. Sim. Minhas, de looks meus que eu gosto. Sim. Porque eu gosto de trabalhar pras lojas, mas eu também gosto de referências de roupas que eu realmente uso. Sim. E eu cheguei lá, o meu fotógrafo tinha vomitado de manhã. Aí eu falei, a vida adulta. Então, a minha disciplina é vida adulta, contas pra pagar. Então, uma coisa que me ajudou muito, porque eu não sou uma pessoa naturalmente que nasceu com esse perfil. Disciplinada. Não né? sou. Eu sempre invento desculpa. Eu sempre sou aquela pessoa que a primeira coisa que meu cérebro faz é falar, não vai dar tempo. Você Hoje, se por sabota. exemplo, eu teria falado que não ia dar tempo. Então, eu malhei, eu fui em casa, me arrumei, fui fazer as fotos, vim pra cá, tem reunião, 3 horas com uma loja que quer fechar. E o que me dá disciplina é agenda física. Legal. Impressionante. Eu tenho 2 agendas. Uma que eu escrevo tudo que eu preciso fazer na semana. Uhum. E vários objetivos que eu tenho no mês. E uma que eu separo, que é a agenda mesmo, de cada dia, o que dá pra fazer em cada um. Legal. E o dar o check no final do dia pra mim, assim, parabéns, Bárbara, estamos bem. Olha aí, já fica uma dica aí. Comprar uma agenda, anotem. O que me tornou uma pessoa disciplinada foi a agenda. E as mini metas. Então, isso de eu acordar muito cedo pra ler devocional, estudar, ver referências do Pinterest, de coisa que eu gosto, etc. Essas mini metinhas do dia, de 15 minutos, 20 minutos, do que eu tenho que fazer pra me tornar quem eu quero,
elas me ajudam muito a ser disciplinada, porque se você não tem o que fazer no dia, você não vai ser produtiva. Não, e é muito interessante isso, porque você falou que você não nasceu. Eu conheço várias pessoas que já nasceram super, hiper, mega disciplinadas, né? E outras foi na força do ódio ali, na marra mesmo, que foi aprendendo a se tornar, né, disciplinados. Sim. E isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente não tem ali essa disciplina. Eu não sou a pessoa também mais disciplinada do mundo, mas eu estou tentando justamente buscar isso. Né? Mesmo que doa, mas eu quero ser esticada porque eu quero me tornar, de fato, uma pessoa mais disciplinada. Mas aí que entra o autoconhecimento, porque só de você saber que você não é, você já sabe que você tem que se movimentar mais. Sim. E uma das coisas que eu mais gostei quando eu estudei o comportamento humano era neurociência, eu adorava. Porque eu também tinha um perfil de não ser muito positiva. Para mim, ser positiva e pensar as coisas de uma maneira positiva sempre foi algo que eu precisei gastar energia para fazer. Entendi. Eu era muito negativa, gente, eu era insuportável, meu Deus. Mas tem cura, se você é insuportável, tem cura. E a neurociência, ela fala sobre que o nosso cérebro, ele não foi feito para gastar energia, ele foi feito para economizar energia. Sim. Então, se você tem um padrão de pensamento e de comportamento, não é que você é preguiçosa só. Não é que você só é chata e preguiçosa. É que você, neurologicamente, vai ter mais dificuldade. Você vai ter que gastar, você vai ter que fazer força, gastar mais energia para trocar isso. Então, foi uma virada de chave muito boa pra mim, porque eu parei de me sentir mal comigo. Sim. Eu falei assim, agora sim, não é só porque eu não quero. Eu volto pra essas coisas porque neurologicamente pra mim é mais fácil. Tinha até uma porcentagem, eu não lembro agora, mas é uma porcentagem absurda de diferença quando você tem que usar sua mente consciente e quando você usa sua mente inconsciente. Então, existe toda uma coisa do seu cérebro que, coitado, ele quer te ajudar economizando energia, mas ele te atrapalha. Sim. Então, o autoconhecimento foi muito bom para eu entender que eu, Bárbara, ia precisar de um trabalhinho a mais para conseguir essas coisas. Legal. E quais são os maiores mitos sobre viver da internet, Bárbara? Que é fácil. Mito, total. É só ir lá postar foto. E eu acho que a internet tá crescendo muito, ou seja, existem muitas oportunidades chegando, mas também está se tornando mais competitiva. Então, é para quem quer mesmo fazer acontecer. Acho que existem muitas pessoas que crescem aleatoriamente, acho, mas é a exceção. Legal. E como você construiu ali uma comunidade tão engajada? Hoje eu ainda tô tendo esse reajuste, né? Sim. Mas eu tenho umas seguidoras bem fiéis, assim, Nossa, teve uma que falou assim, você ainda come rosquinha Mabel? Eu postava rosquinha Mabel, acho que há uns 13 anos atrás. Falei, cara, esse menino me conhece muito. Que legal. E eu acho que não sendo mecânica. Eu tô tendo muito esse cuidado, porque como eu tô fazendo muito conteúdo de look, muito profissional, eu gosto de trazer bastante a Bárbara nos stories e no TikTok. Porque eu acho que a conexão é isso, de você se identificar com a pessoa real, não... Porque não é tudo postado, né? Exatamente. Mas você traz ali um pouquinho da sua personalidade, da sua essência, da Babi no dia a dia, né? Ali com as dificuldades. Acho que trazer um pouco disso conecta, né? A sua verdadeira pessoa é o que conecta, a sua verdade. E o que faz um conteúdo realmente conectar com as pessoas? Eu acho que é o que você faz com essência mesmo. Eu já percebi que os meus posts em dias que eu tô muito feliz e que me vem insights que eu falo uma coisa assim, eles têm muito mais retorno do que o que eu faço porque eu tinha data para postar alguma coisa. Entendi. Então, eu acho que... E assim, por exemplo, hoje, pessoas falando de moda, inúmeras. Pessoas piores que eu, pessoas melhores do que eu. Mas quem quer seguir a Bárbara, quer seguir a Bárbara porque só tem uma Bárbara. Exato. Então, eu acho que tudo que você for fazer...
seja você. Mas se trabalhe. É por isso que a gente tem que buscar ser o nosso melhor, evoluir, ter disciplina, etc. Porque para você entregar o seu melhor sendo você verdadeiramente, tem que estar tudo redondo ali. Sim. E o que você aconselha para quem quer começar aí como criador digital? Criador de conteúdo no digital. Olha, pelo meu erro, eu sentaria para anotar quem sou eu, o que eu gosto, mas com uma estratégia. Então, assim... Mas, gente, as pessoas, elas sofrem porque, assim, ó, agora, é como se eu chegasse e falasse assim, ano que vem eu quero estar ganhando 1 milhão sei lá, em dezembro eu quero estar ganhando 1 milhão por mês. Isso não vai acontecer. Então, coloque objetivos palpáveis, né? Eu quero postar tal coisa, eu quero que as pessoas sintam isso, o que eu vou estar entregando para aquela pessoa? Por que ela deveria me seguir? O que eu estou entregando para ela? Eu estou entregando bom humor? Eu estou entregando moda? Eu estou entregando culinário? Você tem que somar na vida da pessoa, senão não tem para que ela te seguir. E anotar objetivos. Então, assim, eu vou testar isso por 2 anos seguidos, postando 2 reels toda semana, colocar objetivos claros para você conseguir manter e metrificar os seus resultados e entender os caminhos que você tem que seguir. Eu não só sairia postando, eu acho que eu bolaria uma estratégia, mas alcançável, e depois que eu estabilizasse isso, eu iria aumentando os meus objetivos. Legal. Você acredita que dá para começar do zero ali, um perfil novo e monetizar na internet? Com certeza. Com certeza. Tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube. Mesmo com poucos seguidores, você acredita que a pessoa consegue já, desde o início, monetizar? Sim, com certeza. O Instagram, inclusive, a última atualização que ele teve, ele entrega mais conteúdo de quem tem menos seguidor do que de quem tem mais. Então, agora ele parou com isso porque a nova atualização é 3 segundos, né? A partir dos 3 segundos está tendo compartilhamento e salvamento, ele vai ser entregue para mais pessoas, não é mais curtido o comentário. Nossa. Então... Isso é bom, né? Ficar atualizado, né? Desses tempo novos inteiro, formatos. Porque senão você acha que seu Instagram bugou e não bugou, a entrega mudou. Então, eu continuo fazendo conteúdo de look pelo posicionamento da minha marca. Mas o que gera compartilhamento e salvamento é quando eu dou uma dica falada, quando eu estou realmente somando algo para a pessoa. Mas existem muitas pessoas que com menos de 10 mil seguidores monetizam na internet hoje. Legal. Você acha que dá para fechar parcerias, que dá também para cobrar? Porque muitas vezes quem está começando acaba tendo que, né, fazer, né, as permutas. Mas eu acho que é válido você fazer a permuta durante um tempo. Se é uma marca que você quer trabalhar, você faz essa permuta, mas você entrega mais do que ela pediu. Então, ela vai esperar algum trabalho, você vai entregar um trabalho muito melhor, e aí você está tendo um potencial cliente que vai te pagar depois. Então, não vai ser nada de mão beijada, mas se você entrega a mais, faz um bom conteúdo. Eu tenho marcas que eu atendo que o meu trabalho seria fazer 1 reels, 2 provadores por mês, e eu vou na loja o tempo inteiro, eu dou ideia, eu ajudo a montar feed, eu entrego mais foto, eu entrego mais provador, porque eu gosto de fazer parte da história da loja. Legal. E ela se tornou uma cliente que tinha fechado 3 meses e já fechou o resto do ano. Então, que legal. Eu acho que a pessoa consegue monetizar, mas ela tem que entender o que ela está entregando. Sim. Não adianta querer cobrar se você não entregar, gente. Não adianta. É verdade. Ter autenticidade é mais importante do que seguir tendência? Ah, com certeza. Eu acho que sim. Como separar ali a sua vida pessoal e a profissional sendo influenciadora? Porque é tudo muito próximo, né? Eu misturo um pouco, não tem como você não colocar a sua vida pessoal, mas quando eu falo sobre assuntos que envolvem outras pessoas, eu não posto nada. Então, é sempre coisas que envolvem a Bárbara. Legal. Eu respeito o espaço das outras pessoas na minha vida que não querem ser expostas, né? Então, mas eu acho que tem que ter um certo equilíbrio, assim, para você mostrar também o seu dia a dia, a sua verdade mesmo.
Você acredita que pequenas mudanças de mentalidade, assim, quais as pequenas mudanças de mentalidade que você recomenda de fato para quem quer evoluir? Gente, cada pessoa vai ter um calo, né? A ser curado. Mas as pessoas acham que você mudar é muito difícil. É difícil porque para você sustentar, e essa questão que eu falei neurológica também, o automático, ele é muito mais rápido do que o consciente. Mas, se você começar a questionar os seus pensamentos e mudar as histórias que você se conta, você consegue, eu acredito piamente que você consegue se tornar o que você quiser. Porque eu estava escutando um curso que eu fiz esses dias e essa menina, ela falava de uma teoria que eu não vou lembrar agora o nome da teoria, mas ela falava que nós somos as histórias que a gente se conta. E a gente se conta história o dia inteiro. E eu dei esse exemplo no meu story falando... Porque falaram assim, como você tem dificuldade para malhar? Aí eu falei, porque eu sempre me contei que malhar é legal. Eu sempre vi a minha mãe malhando. Eu sempre fiz esporte a vida inteira. Então, eu sempre me contei que é legal. Quando eu acordo, eu falo, eba, vou malhar. Eu amo. Legal. Se você se conta que é chato, você não vai gostar. Então, Nossa, eu vou ter que começar a fazer isso, então. Começar a me contar que é maravilhoso malhar. é diferente Pra eu você acordar conseguir- e falar assim, ah, que saco, eu vou malhar. E você fala assim, gente, que bom. Maravilha, nossa. Acordei com saúde. Sabe o que me ajuda muito malhar? Eu sempre vou arrumada. Eu sempre compro uma roupinha nova, faço maquiagem, vou bonita, porque aí eu já quero sair de casa. Legal. Mas eu me conto que é legal. Se eu me contar histórias ruins, eu não vou querer. Então, a partir do momento que você começa a questionar o que você tá pensando e você se conta histórias diferentes, você vai conseguir ter comportamentos diferentes. Isso é o que a TCC fala, a terapia cognitivo-comportamental, né? O pensamento, o comportamento e o sentimento, eles andam sempre juntos, mas não numa hierarquia de qual primeiro, porque eles podem, cada hora, começar por um. Mas se eles andam todos juntos e eu observo o que eu penso, automaticamente eu vou conseguir melhorar o que eu sinto e como eu me comporto. Legal. Né? Então, a pessoa que muda a mentalidade, ela muda a vida dela inteira. E eu sei disso porque eu era chata, eu era negativa. E eu sei que às vezes eu tenho alguns impulsos desse jeito que eu tinha, que voltam, mas eu falo, eu tenho até um nome para o meu alter ego, eu chamo de Úrsula, da Pequena Sereia. Quando a Úrsula começa, Úrsula, silêncio, eu tô ocupada, não tenho tempo. Obrigada pelos seus comentários. E volto a focar. Então, eu hoje decido o que eu vou pensar e o que eu não vou pensar. Porque tem muitos pensamentos e histórias que não somam em nada na sua vida. Então, para que você vai se contar isso? Sim. Né? Tem vários livros que eu acho muito legais. O Mindset é maravilhoso. O Jeito Harvard de Ser Feliz é maravilhoso. 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes é maravilhoso. Mais Esperto que o Diabo. Todos esses livros falam sobre mentalidade, o poder do hábito. E você entender melhor o seu cérebro e entender melhor como escolher os seus pensamentos. Uau, muito bom. Amei. E voltando aqui só um pouquinho na parte como influenciadora, eu queria saber, você monetiza os seus vídeos para ter mais alcance? Como é que é? Um alcance só orgânico? Como é que você faz essa administração aí no seu Instagram? Os meus conteúdos antes eram só orgânicos. Mas, como eu tô com o plano e objetivo de pegar marcas fora de Brasília, eu monetizei e eu fiz um curso de patrocínio e eu direciono para São Paulo, Rio. São Paulo e Rio sempre. Às vezes eu pego Floripa, que tem bastante moda. Sim. E eu tiro Brasília. O meu patrocínio Entendi. não vem para ninguém de Brasília, ele vai só para São Paulo. E aí eu coloco todos esses interesses de moda, lifestyle, gosto muito de estilo com esporte. Então, alguns conteúdos meus são patrocinados para alcançar marcas lá em São Paulo. Legal, muito bom. Porque às vezes as pessoas, né, estão aí querendo também iniciar uma carreira como influenciador digital, independente do ramo, se vai ser moda, se vai ser culinária, se vai ser automotiva, mas não sabem que às vezes você patrocinar
é algo que vai ter você vai conseguir alcançar muito mais pessoas. Então, mesmo que seja uma verba pequena, né, é legal, né, esse patrocínio. Geralmente você bota uma verba muito, muito grande ou é algo menor mesmo? Quando eu já tô com um conteúdo que tá girando muito bem, eu coloco menos, porque hoje eu já consegui atrair esse público de São Paulo, então a minha maior audiência hoje é de São Paulo. Legal. E quando não performou tão bem, aí eu coloco um pouco a mais, mas não nada. Porque assim, eu acho que a pessoa que tem que patrocinar muito, um valor alto mesmo, tipo o Balbi, que coloca 70 mil por mês, ele tem um e-book, ele vende algum produto. Sim. Eu vendo o meu serviço. Então, eu acho que você precisa ser estratégico até para decidir quando patrocinar. Porque se seu feed não tá Quando completo... e quanto, né? Se a pessoa entra, não tem lá quem sou eu, não tem lá um histórico, não tem lá um contexto. Não adianta você patrocinar, você vai gastar dinheiro à toa. Sim. Agora, se você criou uma base, criou uma identidade, tem uma história já contada, a pessoa vai entrar e vai entender o que você faz, aí eu acho que vale a pena patrocinar, mas o meu é mais por posicionamento de marca. Se for conversão de venda, eu acho que tem que ser um valor maior. Entendi, legal. Agora voltando um pouquinho aqui, queria saber mais o que de fato significa viver a sua melhor versão para você. Pra Bárbara, é isso, é de ter a minha agendinha, dar meus checks e me movimentar sempre para entregar o meu melhor em todas as áreas da minha vida. Então, ser uma filha melhor, ser uma mãe melhor, ser uma namorada melhor, ser uma profissional melhor. Igual eu falei dessa cliente que eu atendo. Porque faz pouco tempo que eu voltei, né? Uhum. Que eu voltei com foco total pra moda. Eu acho que não deu nem 8 meses ainda. Uau! E aí, eu tenho voltado com esse foco, assim. Eu sempre vou entregar mais. E eu sempre estudo, eu sempre vou rezar. Eu fiz todo um painel de objetivos da Bárbara como pessoa. Então, são pequenas coisas que eu venho melhorando na saúde, no estudo, no trabalho. A minha melhor versão é sempre estar nesse movimento. Não é que eu alcancei tudo. Mas quando eu tô em movimento e seguindo essas coisas que eu coloquei como objetivo para mim, é quando eu me sinto bem comigo mesma. Legal. E como é que faz para identificar e se libertar de padrões autossabotadores? É isso, a questão do pensamento, né? Uhum. Então, eu já fiz alguns cursos que eles falavam assim, você escuta que... para notar as coisas ruins que você pensa e acha que é besteira. Mas não é. E eu sempre achei besteira. Mas aí, quando eu anotei, eu percebi o que eu fazia comigo mesma. Então, a pessoa às vezes não sabe por onde começar, mas... se você sentiu, não sei, você está numa conversa com uma amiga sua e você sentiu um sentimento ruim, ou o seu chefe te deu algum feedback e você ficou mais triste do que o normal, isso já é um convite para você entender esse gatilho. Sim. Então, quando você chama o desconforto, ao invés de você ficar afetada e se fechar, ou você ficar tristinha, que era o meu caso, você convidar esse desconforto para sentar com você, nomear esse sentimento, porque quando você nomeia o sentimento, você consegue resolver. E... aqui, Fernanda. Eles lá também. Tá. Quando você nomeia o seu sentimento, você consegue entender o que eu me contei, o que eu senti e como eu me comportei. Quando você começa a entender o que você pensa, o que você sente e como você se comporta, você começa a conseguir trocar tudo. E aí você pode trocar pela ordem que você quiser. Então, por exemplo, eu era uma pessoa muito grossa, muito reativa. Sim. Eu comecei por aí. Por que eu quero ser mais educada? E isso fazia, quando eu era mais educada, mais calma, eu conseguia me sentir mais calma, etc. E aí depois eu fiz o reverso. Eu entendia que se alguém falasse alguma coisa e eu fiquei irritada, eu era grossa. Então, eu comecei a mudar meu pensamento, porque eu já recebia muitas coisas de uma maneira que não queriam me passar. Entendi. Então, para você conseguir tirar pensamentos autossabotadores, é só olhar o que você se conta. Porque aí você vai pensar, no lugar disso, eu posso me contar isso.
E quando você se contar essa outra coisa, você vai ter uma mudança. Não adianta você reclamar de alguma coisa e fazer tudo igual, continuar tudo igual, entendeu? Legal. E me conta aqui pra gente finalizar, que conselho que você daria para quem tá assistindo? Pode ser de carreira, pode ser com relação a comportamento. Qual o conselho que você deixa aí pra gente finalizar o nosso podcast? Eu acho que se fosse algo para pessoa focando no trabalho, para pessoa ser estratégica, porque é uma coisa que eu não fui e facilitou muito a minha vida. Então, coloque sentimentos, coloque a sua autenticidade, o seu coração, mas tenha um plano. Porque não adianta você buscar, sonhar ou querer alcançar alguma coisa se você não tem um plano. Então, eu diria para a pessoa começar com um plano do cotidiano. Então, o plano da pessoa que você quer ser. Eu quero ser tal pessoa. Anota tudo. Como você quer ser na sua família, como profissional, como ser humano. Se você é mãe, como mãe. Se você é casada, como esposa. Anota tudo o que você quer ser. Quando você anotar isso, você vai colocar quem eu preciso ser, quais coisas eu preciso fazer para ser essa pessoa. E aí você vai desdobrando isso em objetivos no seu dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu só acordo cedo, eu malho, eu leio, eu rezo, eu trabalho, mesmo quando não tenho trabalho fechado, eu vou lá e eu crio, porque isso tem a ver com quem eu gostaria de me tornar. Então, a pessoa entender quem ela quer ser e colocar isso planilhado, estrategicamente, para ela conseguir ter um norte. Que legal, muito obrigada. Eu amei essa participação. Obrigada a você. Foi muito rico, né? Eu acho que abriu a mente de muitas pessoas, jovens e pessoas que estão assistindo, né, ou ouvindo esse podcast. Muito obrigada pela audiência, por todos vocês que estão aqui. E, por favor, não esqueçam de se inscrever aí no nosso canal do YouTube. E também nos seguir no Instagram, @HightechCurse. Lembrando que essa é uma parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil.